Eu nunca achei que eu fosse perder minha mãe um dia, sendo sincero com você. Eu começo esse vídeo dizendo isso por quê? Porque é uma ilusão você viver a sua vida achando que você vai ficar isento de dor, de sofrimento. Esse assunto, muitas pessoas nem vão chegar na metade desse vídeo. Por quê? Porque ninguém quer falar nem ouvir de dor. Ninguém quer falar nem ouvir sobre realidades difíceis. Na minha opinião, quando você ouve situações difíceis, quando você vive situações difíceis, quando você se prepara para situações difíceis, você vive melhor. Você vive desiludido. Existe uma ilusão que está incutida nas pessoas que não se pode falar de sofrimento. Eu vou ser sincero, eu nunca achei que fosse perder minha mãe. Eu nunca achei que eu fosse ficar sem minha mãe. Quando eu vejo, por exemplo, meu filho me chamando todos os dias, eu fico pensando assim, o que que eu represento para ele? Por quê? Porque eu sei o que que minha mãe representou para mim. E foi difícil eu perder minha mãe? Foi. Mas quando eu era menor, principalmente quando eu era menor, eu ficava naquela coisa assim, caraca, minha mãe é meu tudo. Minha mãe é, caraca, aquela que eu não posso perder. Ou seja, eu já imaginava isso, querendo fugir da dor, querendo fazer com que a minha vida não tivesse nada doído. Quando o ano que eu perdi minha mãe, eu já estava muito mais amadurecido, já tinha saído de casa, já tinha a minha vida, já era casado, já tinha filhos. Então eu visualizei isso e eu vivi isso de uma maneira completamente diferente e madura. Mas quando você pensa que a vida não vai te levar ao sofrimento, quando você pensa no sofrimento, você já quer falar assim, caramba, não, isso não. Isso não aceito. A gente pode sofrer pela perda de alguém, a gente pode sofrer pela perda de emprego, a gente pode sofrer por perda de relacionamento. Tudo isso nos gera uma passiva, nos deixa, nos deixa passivos de sofrimento. Você se envolve com pessoas, você se relaciona com pessoas, você se relaciona com pessoas da sua família, se relaciona com pessoas em todos os lugares onde você está. Essas pessoas, elas podem romper da sua vida, elas podem sair da sua vida. Isso pode gerar sofrimento. Ah, mas não chegou ainda, então melhor nem pensar, Deus me livre. Cara, quanto mais você masterizar isso, quanto mais você pensar isso, mais você vai ficar preparado para o sofrimento. Vai por mim. Vai por mim porque a nossa cultura é de não sofrer. A nossa cultura é de não sentir dor. A nossa cultura é de estar sempre com paliativos, aliviando. Criança não pode passar por isso, e criança não pode passar por aquilo. Eu digo eu trago esse assunto aqui, eu digo para você porque se você começar a se preparar para, ou melhor, enfrentar pequenos sofrimentos, você vai se preparar melhor para viver bem e viver desiludido de que você não vai ter dor. Eu me lembro que quando eu tinha minha avó, eu deitava no colo da minha avó ficava carinhando minha cabeça. Era muito bom, cara. E depois de um dia eu já não tinha mais, alguns dias depois eu não tinha mais a minha avó. As pessoas vão sair da nossa vida. Não é pessimismo isso, muito pelo contrário. É realidade. Às vezes a gente não quer entrar na realidade. Às vezes a gente não quer cair em si. Que nós, eu e você, nós estamos aqui de passagem. A sua vida, ela tem um tempo. A sua vida, ela é finita. A sua vida, ela vai durar no tempo um período. E depois isso vai acabar. Por isso que eu não sou a favor da pessoa ficar guardando picuinha, não resolver as coisas da sua vida, não enfrentar as realidades de frente. Enfrentar de frente é meio redundante,
mas é enfrentar de frente, porque tem gente que enfrenta de lado, tem gente que foge. Isso, enfrentar o sofrimento, é fazer com que a sua alma ela esteja preparada para a vida. O seu corpo esteja preparado para a vida. O sofrimento maior que as pessoas vivem é achar que não vão sofrer. E por isso sofrem. Tem gente que fala assim, criança não pode ir a velório. Criança não pode. Quando tem alguma coisa que alguém está no hospital, não pode falar para a criança. Tá, eu entendo que tem coisas que as crianças não vão entender mesmo. Só que às vezes você olha para um adulto e ele está se comportando pior do que uma criança quando chega uma dor ou quando chega alguma notícia ruim. Aí a gente faz um paralelo, né? Poxa, se eu olho para uma criança e não posso falar com ela que tem algo que ao essa criança ouvir vai sofrer, eu olho para um adulto, ele ouviu e está se descabelando. Ai, meu Deus, não pode. Então, por que, na minha opinião, por que não seria melhor eu começar a ir preparando essa criança, falando para ela sobre sofrimento, esse adolescente, ensinando que é sofrimento, para que essa pessoa enfrente quando estiver na vida adulta e já vá amadurecendo nas etapas da vida. Poxa, há pouco tempo eu tive aqui, nós perdemos um amigo e eu fui no velório. Aí estávamos eu, minha esposa e nossos 3 filhos aqui em casa. Aí eu falei assim, eu vou lá no velório. Aí o meu filho mais velho, de 8 anos, que foi na verdade o pai da professora dele que a gente conhecia, eu falei que eu ia, meu filho falou assim, de 8 anos, eu quero ir, papai. Falei assim, você tem certeza que você quer ir? Ele faleceu, ele vai estar num caixão. Aquele rapaz que falava com a gente, ele está morto. Você quer ir assim mesmo? Ele falou assim, papai, eu quero ir. Eu olhei no olho do meu filho e vi uma convicção de que realmente ele queria ir. Ele com 8 anos, ele já tem um certo discernimento. Mas ainda eu não sei se ele estava preparado. Eu não sabia se ele estava preparado para aquilo. Olhei para minha esposa, conversei com ela e irmão, o que você acha? Leva ou não leva? Pedi a opinião dela mesmo. Falei assim, aí ela falou assim, ó, amor, não sei. Mas interiormente, vinha aquela coisa assim, leva, explica, ensina. Ele vai ver isso na família. Uma hora vai acontecer. Então prepara. Peguei, falei, vambora. Ele foi comigo. Eu já fui no meio do caminho falando com ele, olha, é assim, explicando, masterizando essa explicação. Poxa, cara, quando chegou lá, eu falei com ele, você abraça a sua professora, fala para ela meus sentimentos. Ele falou assim, o que é isso, papai? Então, meus sentimentos é quando você está falando para ela que você deseja os seus sentimentos para ela e que você se conecta com o sentimento de dor dela. Que na verdade é empatia, dizer eu tô aqui com você, eu tô sentindo a sua dor, mesmo que você não fale nada, mas dê um abraço. Poxa, chegou lá, ele deu um abraço. Ele deu um abraço na mãe da professora, que eu conheço também. Ficamos perto do caixão. E ele olhou pro rapaz que faleceu. E ele até falou assim comigo, achei engraçado, papai, ele tá no céu, né? Porque ele era um homem tão bom. Olha o discernimento. Se eu isento meu filho disso, quando for alguém da família, e pode acontecer, ele vai estar mais preparado. Então, veja, hora ou outra, isso vai acontecer, um sofrimento. Eu falo aqui de perda de alguém, mas você pode pensar em outras perdas, em outros abismos, em outros afastamentos. Às vezes você se afasta de um local de trabalho, às vezes você muda de cidade, às vezes você se distancia dos seus amigos. Isso não causa dor? Causa dor. Às vezes você se angustia com algo que ainda não aconteceu. Isso causa dor? Causa dor. Às vezes você quer ser uma pessoa que... Você tem pessoas que querem controlar
o tempo, querem controlar a vida e não conseguem, se angustiam. Isso é dor? É dor. Agora, se você não passa por essas dores, você cai na ilusão de que nunca vai poder sentir uma dor. Por que as pessoas não amadurecem? Porque acham que a vida é um buquê de flores. Para com essa ilusão. A vida não é um buquê de flores. A vida é o que é um vale de lágrimas. E eu não estou dizendo que pela vida ser assim que a gente tem que desistir dela, muito pelo contrário. É aí que eu tenho que aproveitar a vida. É aí que eu tenho que amar os meus. É aí que eu tenho que abraçar uma causa. É aí que eu tenho que dar a minha vida pelas pessoas. É aí que eu tenho que procurar significado. É aí que eu preciso crescer como gente. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença no seu existir. O seu existir, ele começa a ter significado quando os sofrimentos aparecem. E você não negligencia a dor daquele enfrentamento. Ao invés de você reclamar, falar que aquilo não é para mim, você enfrenta. Os meus filhos, volto neles por quê? Porque são crianças. E a gente quer tirar o tempo todo do sofrimento. A gente quer o tempo todo tirar sofrimento de criança. Quando você tira sofrimento de criança, você não ensina ao adulto o que é sofrimento. Quando a gente vai para a escola, por exemplo, quando eu levo eles para a escola, eles carregam a mochila deles. Quando sai da escola, eles carregam a mochila deles. Ah, é pesada, mas eles precisam fazer aquilo. Eu preciso ensiná-los que a vida, em muitos momentos, não vai ter ninguém para carregar nada para a gente, não. Não vai. Em muitos momentos, e você às vezes já passa por isso. Às vezes você precisa de alguém que apareça naquele derradeiro momento e a pessoa não aparece. E você tem que se virar sozinho, você tem que se virar sozinha. É isso, pô. Você pode ter um irmão gêmeo, mas você nasceu sozinho. E você vai morrer sozinho. E tem sofrimento que vai ser sozinho. E o sofrimento do outro não é o seu. Você precisa também aprender isso. A viver o seu sofrimento, não pegar o sofrimento dos outros. Porque às vezes você quer sofrer o que os outros sofrem, que não é seu. Você quer pegar o sofrimento dos outros e trazer para você. Não. O seu sofrimento é seu sofrimento. Encare o seu sofrimento. Cresça com o seu sofrimento. O que eu posso aprender com o meu sofrimento? Porque isso te traz possibilidade de crescer como gente. Crescer de dentro para fora. Quem vai falar isso para você? Seus pais falaram para você sobre sofrimento? Seus pais falaram para você, te ensinaram o que é sofrimento? Não. Eu há poucos dias, né, uns meses, eu fui numa praça aqui com os meus filhos e eles foram andar de bicicleta. Veja, eles começaram a andar de bicicleta em círculo, pedalando. Eles começaram a pedalar com tanta força, um chegando a roda, né, perto da roda do outro, assim, pedalando pertinho. Falei assim, ei, vocês vão cair, cara. Se continuar assim, pode barrar uma bicicleta na outra, vocês caírem. Olharam pra mim, papai, continuaram. Cara, para que vocês vão cair. Papai, não vão cair não. Continuaram. E rodando atrás, rodando. O mais velho foi na bicicleta, bicicleta do meu filho do meio, encostou, tava um sol quente de 11 e pouca da manhã. Ele chorava, papai. Ai, papai, tá doendo. Cara, eu acho que eu até já contei isso aqui. Eu não movi uma palha. E eu vou dizer pra você, hein, papai. O papai aqui ficou angustiado na hora. Será que tá doendo? Será que não tá? Será que é drama? Mas ao mesmo tempo eu fixei o olhar nele e eu me conectei com ele e falei, ó,
A sua dor é real. E o papai está aqui. Olhando, isso foi no olhar, transmiti isso para ele no olhar. Eu sentia, pensava e olhava para ele. E ele gritando, ele gritando. Falei assim, vem aqui. Papai, tá doendo. Vem aqui. Levantou mancando e veio. De fato, o joelho dele estava doendo. Estava até de calça. A gente tinha acabado de sair de uma missa. Às vezes eu pego a bicicleta deles, boto na mala do carro. Quando a gente sai da missa, eu levo eles em alguns lugares, eles querem rodar e tal. Eu falei assim, tá doendo, meu filho? Tá. Olha, papai, não queria que você tivesse sentido essa dor. Porque quando cai de bicicleta nesse sol, de fato dói mesmo. Mas você lembra o que o papai falou com você e seus irmãos, quando vocês começaram a andar de bicicleta coladinho na bicicleta do outro? Lembra, papai? Então, o papai avisou, cara. Não era para você ter feito o que você fez. O que isso precisa te ensinar, meu filho? Quando o papai fala uma coisa, obedeça. Porque eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem. A única coisa que você precisa guardar no seu coração é que o papai quer seu bem. Eu nunca vou ficar cobrando coisas de você, meu filho, que você não consiga fazer. Agora, eu estou na sua vida para te orientar. Pô, deixa eu dizer uma coisa para você. Meu pai nunca falou isso comigo. Aí depois disso eu falei assim para ele. Agora pisa, bate o pé no chão. Ai, papai, vai doer. Meu filho, bata o pé no chão. Ele bateu o pé no chão e deu meio que um sorrisinho assim, maroto. Sorriso de canto de boca. Falei, agora você monta na bicicleta, você anda? Montou na bicicleta, você anda? Eu falei, só não faça a mesma coisa, tá, meu filho? Tá bom. Cara, aquela dor ali foi real. Eu me conectei com ele, me conectei com o sentimento do meu filho, mas eu não podia fazer com que aquela dor ele não experimentasse. Ele tinha que experimentar aquela dor para entender o que é a obediência e a desobediência, para entender o que são riscos e o que pode levá-lo a passar por sofrimentos, e sofrimentos que ele cria, ele precisa enfrentar e não transferir para ninguém. Eu precisei dar meio que uma aula para o meu filho de dor, e não se esquivar da dor, e sim passar pela dor, enfrentar a dor. É doído, as coisas são doídas. As coisas são doídas. Teve um dia que eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor, quem vai ver o primeiro outro no caixão? Ela se espantou. E às vezes quando a gente vai dar palestra para casais aqui, a gente fala sobre os casais, né? E quando eu vou dar palestra em outros lugares, quando eu estou dando aula, quando eu encontro com pessoas, porque isso para mim traz significado de que a dor tem dores que eu preciso passar e não vou morrer por causa disso. E eu não vou ficar iludido de que a minha vida vai ser o tempo todo floreada. Por que muitas pessoas às vezes não querem nem se relacionar amorosamente? Porque estão com medo de passar por dores de término, dores de desmanche, dores de traição, dores de não sei o quê. E aí fica com a vida bloqueada, travada, não fica com ninguém. É um bebê, um boca virgem. Porque, desculpa a brincadeira, mas a pessoa boca virgem porque, ai, tô esperando chegar aquela pessoa perfeita para eu me relacionar. Ah, estou esperando chegar aquele trabalho perfeito para eu trabalhar. Não vai acontecer. Se você ficar nessa, você vai continuar sofrendo a angústia de não saber o que precisa acontecer, e o que vai acontecer depois que você dá um passo. Aí você não dá passo, você não triunfa em nada, você não cresce em nada, você não avança em nada, porque você não pode passar por dores. Se você quer empreender, você vai sentir dor. Se você quer se casar, você vai sentir dor. Se você quer trabalhar, você vai sentir dor. Se você quer cuidar da sua saúde, você vai sentir dor. Pode não ser dor física, mas às vezes vai ser uma dor angustiante. Vai ser, vai ser. Bota isso na sua cabeça. Vai ser. E eu estou fazendo, sabe o que com você? Colocando o seu pé no chão.
Eu estou fazendo com você o quê? Colocando o seu pé no chão. Para que você não se iluda achando que não vai passar por dores nessa vida. Uma hora ela vai chegar. E se você enfrenta as pequenas dores do dia a dia, às vezes tem que se posicionar, às vezes sem saber o que o outro vai pensar, você tem que se posicionar, não ter medo de enfrentar, não ter medo. Eu não estou falando de correr risco, de ficar correndo risco igual um doido, não. Ai, tá escuro ali, eu vou passar assim mesmo que eu tenho que enfrentar. Não, não tô falando isso. Tô falando daqueles embates que você tem durante o dia que você precisa enfrentar. Se você não enfrentar, você não vai crescer. E você vai ficar o tempo todo um adulto mimado, um adulto infantilizado. Você não vai crescer. Talvez você seja jovem e esteja me acompanhando aqui. Cara, começa a colocar isso em prática. Não fica só naquela coisa assim, eu quero jogar videogame, eu quero agora docinho, eu quero pizzaria, eu quero só curtir. Curta sim, mas comece também a pensar numa certa projeção, para que você olhe os sofrimentos de uma maneira melhor, diferente, e não ache que é só para velho, não. É para todas as idades, desde a criancinha até o mais velho. Se você for parar para analisar, o seu sofrimento, ele começa quando você sai do útero da tua mãe, quando você rompe, ou melhor, quando o espermatozoide sai para fecundar o óvulo. Ali, se você está vivo, é porque você, dentre milhões de espermatozoides, vingou. Então já foi um esforço no meio de um monte de espermatozoides, você vingou. Aí você acha que daqui para frente a sua vida vai ser um buquê de flores? Não vai. Não se iluda achando que você vai passar por essa vida sem sofrimento. O sofrimento, ele pode trazer um enorme sentido, um enorme significado para a tua vida, desde que você enfrente. Espero que esse vídeo possa contribuir com a sua vida. Deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua sugestão e nós estamos juntos. Até um próximo vídeo. Fica com Deus e espero poder ajudar você, tá, com os vídeos, e nos vemos no próximo. Valeu, tchau, tchau.